Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Na semana passada nós começamos uma nova série de mensagens aqui em nossa igreja, que tem como tema central Fortalecendo a Fé. O propósito dessa série é ensinar os irmãos sobre algumas doutrinas que fazem parte da nossa declaração de fé. E isso faz com que essa série de mensagens ela seja um tanto quanto diferente. Como já foi explicado, ao invés de estudarmos um livro ou uma carta versículo por versículo, nós vamos por vezes estudar a Bíblia sistematicamente, fazendo uma exposição doutrinária e não uma exposição de um texto em específico. Isto é, nós vamos passar por vários textos para mostrar aos irmãos o porquê cremos no que cremos e assim chegar ao objetivo da série, que é fortalecer a sua fé naquilo que nós cremos que é a regra prática e de fé nossa, que é o texto sagrado. Na semana passada, o pastor Tiago Wagner nos ajudou e nos mostrou a razão de cremos nas Escrituras, porque é fato, nós cremos nas Escrituras, e ele então conduziu fortalecendo a nossa fé, mostrando e dando razões do porquê cremos nas Sagradas Escrituras. Hoje, querido irmão, é com muito temor e tremor, de fato, que nós vamos estudar um assunto que eu creio que ser extremamente, em alguns aspectos, complexo. Por isso eu digo com muito temor e tremor, o solo que nós vamos pisar nessa noite, ele é santo. É um solo trino. É um solo, por vezes, nem comentado em alguns lugares. Hoje nós vamos estudar, vamos ver as razões do porquê nós cremos na Trindade. E eu quero aqui com muito temor ajudar os irmãos e explicar essa doutrina a partir da Bíblia e depois então fazermos algumas aplicações em nossas vidas. Portanto, eu convido você a pegar o seu celular, você ligar, deixar a Bíblia bem ligadinha aí, ou pegar a Bíblia de papel, pegar um bloco de notas, porque nós vamos estudar essa doutrina e no fim dela, e no fim dessa mensagem, que você possa sair daqui mais fortalecido na crença de que de fato cremos em um Deus trino, todo-poderoso, o que é então o fundamento da nossa fé. Tá certo, meus irmãos? Eu gostaria de que você reclinasse sua cabeça e orasse comigo. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o professor nessa noite e sempre o é. Num assunto que por vezes não é tão entendido, nós estamos entrando nesse solo e pedimos ao Senhor que nos ajude e fale a cada coração e traga clareza em cada coração nessa noite para entender essa doutrina e a razão de crermos nela. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido e glorificado. É a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, cremos na Trindade é o tema de hoje. E de fato, se os irmãos observarem com calma depois, eu vou expor aqui, obviamente, mas observar a nossa declaração de fé, vai encontrar a seguinte afirmação. Então, que nós cremos que há um só Deus, vive verdadeiro, eternamente existindo em três pessoas: o Pai, Filho e Espírito Santo. De forma muito clara, muito nítido, de acordo com a nossa declaração de fé, que está no estatuto da nossa igreja, cremos na Trindade. Agora, qual que é a ideia da Trindade? É possível entendê-la em alguma medida? Bom, meus irmãos, no Instituto Bíblico onde eu iniciei os estudos teológicos em meados de 2014, os professores falavam que a matemática de Deus é diferente. Para Deus, 1 é igual a 3, 3 é igual a 1. Isso não bate na nossa cabeça. Nossa cabeça, por vezes, é linear, pode até ser das exatas, mas isso não vai bater, eventualmente. Mas não é um problema para a matemática divina. Quando a gente pega essa equação e colocamos no aspecto da Trindade, nós temos o seguinte conceito: Deus, ele é um, que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, onde o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus, mas nós não temos três deuses, nós temos apenas um Deus. Esse é o conceito da Trindade.
Talvez em outras palavras, eu poderia dizer que na unidade divina há 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, coigual, coperfeito e coeterno. Com toda a sua complexidade e mistério, a Trindade de repente pode ser vista aqui nessa imagem. O Espírito não é o Pai não é o Filho não é o Espírito, são pessoas distintas, mas o Espírito é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Mas não são 3 deuses, é um único Deus. Fecha a conta? Para nossa cabeça faz sentido? Meus irmãos, compreender a doutrina da Trindade não é fácil. Nossa cabeça, o tique e o teco às vezes bate muito forte. Eu assento ao seu lado, talvez daqueles que falam assim: puxa, eu não compreendo muito bem, mas eu aceito, eu estou aí, estou junto com você. Mas entenda, o fato de não compreendermos não quer dizer que a doutrina está errada, que a doutrina está equivocada. Na verdade, não compreender plenamente Deus, o Deus Trino, é natural. É natural. Somos pessoas finitas, somos criaturas. Somente Ele é totalmente o outro. Ele é Deus soberano. Então o fato de não compreender plenamente, ou não fazer sentido plenamente, não deveria ser motivo para alguém deixar de crer, por exemplo, na existência de Deus, ou negar a doutrina da Trindade. Só o fato de não poder explicar Deus totalmente mostra que somos dependentes dEle, que devemos confiar plenamente nele. É isso que deveria ser a reação comum de um crente. Mas infelizmente não é isso que acontece. As pessoas ao longo da história passaram a negar essa doutrina, passaram a não confiar no Deus Trino, e quando isso aconteceu, e ainda acontece hoje, ocorre aquilo que nós chamamos de heresia, um falso ensino sobre o aspecto de quem Deus é, excluindo pessoas da Trindade, dizendo que Deus não é trino coisa nenhuma, e aí começam a inventar besteróis da última qualidade. Meados do século 2, 3, inicia uma heresia quanto a isso, pessoas que negam a Trindade. E aí eles vão ensinar o seguinte: na verdade, Deus não é 3. Isso não é verdade. Muito embora o texto bíblico é claro e vocês vão estudar comigo nessa noite. Mas esse negócio de que Deus é 3 não existe. Na verdade, é uma pessoa da divindade, e ora ela se parece como Pai, ora ela se parece como Filho, ora ela se parece com o Espírito Santo. Isso é muito estranho, porque o texto sagrado não dá margem para a gente crer nisso de jeito maneira. Mas então eles vão crer nisso. Isso começa lá atrás, no século 2, 3, na história da igreja, e atualmente algumas seitas, elas defendem, algumas igrejas, ditas igrejas, vão defender essa heresia. E eu estou falando, por exemplo, dos pentecostais unicistas, da seita Só Jesus. Eles vão crer justamente nisso. Justamente nisso. A igreja Tabernáculo da Fé vai para o mesmo caminho. E a igreja Voz da Verdade também. Inclusive, algumas semanas atrás, um dos pastores da Voz da Verdade aí, foi em público defender justamente essa heresia que foi negada na história. Negando assim a Trindade. Negando assim inúmeros textos bíblicos. Quando alguém nega a Trindade, não só aparece esse tipo de heresia, mas como aquela heresia que aí iniciou no século 3 e 4 da história da igreja, que vai dizer o seguinte: na verdade, Deus é aquele que não foi criado. A interpretação errada sobre a pessoa de Jesus, ok. Mas eles vão afirmar isso, o proponente vai dizer isso. Deus é aquele que não é criado. Logo, na mente desse cidadão, Cristo foi gerado, foi criado, então ele não é Deus. E o Espírito Santo provém dele, também não é Deus. Então ele nega a Trindade e fala que Deus é só Jeová. Quem defende isso hoje? Testemunho de Jeová. Eles vão negar a divindade de Jesus Cristo e eles vão dizer que Jesus é meramente uma criatura. Isso é, Jesus não é Deus, somente Jeová é Deus. Tem aqueles ainda que gostam de hierarquizar a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, primeiro, segundo, terceiro. Ou está subordinado. Gente, é outra heresia. E aí nós temos muitas outras heresias dentro de seitas, de igrejas que na verdade não são igrejas, são seitas com doutrinas falsas sobre Deus, sobre a Trindade, e vai desenrolando uma besteira após a outra. Mas eu quero dizer algo para você: nós não somos esses. Nós não negamos a Trindade. Nós afirmamos, embora
muito difícil a compreensão, nós ensinamos, nós defendemos, porque nós cremos na Trindade. Muito embora o termo Trindade não está na nossa Bíblia. Você provavelmente leu a Bíblia como um todo e você não encontrou aqui a expressão Deus triuno, Trindade. Você não vai encontrar. Mas a evidência dessa doutrina está de Gênesis a Apocalipse. Isso é claro no texto sagrado e eu quero mostrar isso para você nessa noite. E a grande questão é porque nós cremos nas Sagradas Escrituras, como os aprendemos na semana passada, nós cremos na Trindade. Nós só cremos na Trindade porque é uma verdade doutrinária, uma verdade bíblica, meus irmãos. E é por isso que nós defendemos e nós cremos nisso, nessa doutrina. Eu quero esclarecê-la para você nessa noite, ou pelo menos tentar. Eu vou fazer a exposição dessa doutrina para você nessa noite, então você não vai me ver o que de forma costumeira eu gosto de fazer e faço, que é pegar um texto e destrinchar isso para você. Isso não vai acontecer. Mas eu quero então caminhar com você, mostrar na Bíblia a verdade dessa doutrina e no fim fazer algumas aplicações práticas para nós refletirmos e praticarmos ao longo da nossa semana. Então, como é que vai ser a didática? Eu vou inicialmente mostrar alguns textos bíblicos que provam a unidade de Deus. Deus é um, não é mais de um Deus, é um só. E depois eu vou discorrer o texto bíblico mostrando textos que mostram a Trindade, os atributos de cada pessoa da Trindade, a interação da Trindade, e aí a gente chega nas nossas aplicações. Então eu gostaria que você viesse comigo e junto comigo aprendesse um pouco mais e fortalecesse a fé nessa doutrina. Dito isso, vamos embora, vamos lá. Deus é um, só um Deus. E as Escrituras deixam bem claro isso. Um único Deus existe. As três diferentes pessoas da Trindade são um, não apenas em propósito e em concordância no que pensam, não somente um em comunhão, mas um em essência, um na natureza essencial. Em outras palavras, como vai dizer o N. Gruden, Deus é um só ser. Não são três deuses, é um Deus somente. E aí Deuteronômio 6,4 diz assim para nós, no grande Shema para Israel, vai dizer: escuta Israel, ouça Israel, talvez na sua versão, se você abriu rapidamente. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O autor de Deuteronômio aqui é Moisés. Moisés está escrevendo para a nova geração de israelitas que habitariam na terra prometida. E ele está dizendo assim: gente, vocês precisam entender que Deus é um só, só existe um único Deus. É isso que você precisa saber. Aliás, muito interessante, alguns traduzem esse texto da seguinte forma: o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. E a ideia do único aqui no texto é a ideia da unidade. Essa é a ideia que o próprio Moisés tinha em mente. Deus é um, ele é uma unidade. Então está claro no texto, nós não precisamos ir muito longe disso. Isaías também vai abordar isso, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há outro além de mim. Além de mim não há Deus, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Aqui Isaías, inspirado pelo Senhor, está deixando uma mensagem para Ciro, o homem que iria ajudar o povo a voltar para a terra então deles, para reconstruir os muros. Nós estamos mais no fim do Antigo Testamento. E ele vai dizer assim: o que este homem precisa saber, que ele não me conhece, mas ele precisa saber que eu sou um. Eu sou um, o único Senhor, não existe outro. A mensagem é clara. E no Antigo Testamento nós vamos encontrar muitos outros textos deixando claro que Deus é um, e isso precisa estar bem claro na minha e na tua mente. O Novo Testamento não é diferente. Em vários aspectos, quando a gente olha para o Novo Testamento, muitos outros textos podem ser observados, mas eu trouxe aqui, por exemplo, quando Paulo escreve aos primeiros Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele então vai nitidamente dizer o seguinte: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Se continuar o texto, você percebe que ele pontua a ideia da Trindade ali. Mas o que ele deixa bem claro é que só há um Deus. Não há mais de um Deus. E esse Deus é uma unidade. Jesus vai falar sobre isso em vários momentos.
O apóstolo Pedro vai falar sobre isso, João vai falar sobre isso. Essa é a verdade que temos que nos apegar. Deus é um. Então, se alguém vai falar algo para nós, vocês creem no triteísmo, né? São 3 deuses, vocês acreditam, né? Não, nós não acreditamos. O texto é claro, acreditamos em um único Deus. Mas que de fato subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e o texto sagrado não vai esconder isso. Por exemplo, o texto do batismo de Jesus. Nós lemos ele no início do nosso culto. Aqui, o fim daquele texto, versículo 16 e 17, diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Entenda o contexto de Mateus. Mateus está aqui mostrando a coroação, o comissionamento de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Rei, em sua missão na terra. E está claro para mim e para você que nós temos Deus falando do céu, o Filho então sendo batizado, Deus Filho sendo batizado e enviado, e o Espírito Santo descendo sobre o próprio Filho. E a ideia da descida do Espírito Santo é uma descida para dar o poder para o próprio Cristo, que encobriu a sua glória, caminhar ministerialmente na terra. A partir daqui inicia o ministério público de Jesus. Se você for ler Mateus, você vai perceber isso. Jesus começa a pregar a partir daqui. Então nós temos a Trindade em comunhão, enviando o Filho para um propósito muito bem específico. Além desse texto, nós temos Mateus 28, 19, que é o batismo dos crentes. Nós estudamos esse texto de diversas formas. O texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem algo muito claro aqui, meus irmãos. E sim, o texto, ele não quer provar a Trindade. É verdade, ele não está falando sobre isso. Mas o texto deixa bem claro que quando alguém crê no Senhor Jesus, ele deve ser batizado no nome do Trino Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui é possível observar a plenitude da divindade em qualquer um deles, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Outro texto importante nesse aspecto da Trindade é a introdução à primeira epístola de Pedro. Brilhante versículo 2, quando diz: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha que texto claro sobre a Trindade, meus irmãos. O Pai tem a presciência, o Espírito santifica e Jesus, o Filho, espera a obediência daqueles que foram purificados do pecado. E aqui eu preciso dizer algo para você. Sem nenhuma dificuldade, Pedro aqui, ele tece a doutrina da Trindade. E é tão importante porque ele inicia a sua epístola assim, a sua carta assim. É como se fosse o pano de fundo inicial daquilo que ele vai falar em toda a carta. Ele traz o aspecto da Trindade sem nenhuma dificuldade. Isso mostra algo que eu concordo com um certo teólogo, que ele vai dizer que dentro da comunidade cristã, naquela época, a doutrina da Trindade era muito bem compreendida. Não tinha ninguém com problema nisso, porque se tivesse, com certeza eles teriam defendido, mas eles não precisaram defender, porque é algo que é comum, aceitar a Trindade como ela é, mesmo com a limitação humana. Então Deus é um, e textos claros mostrando que ele subsiste em 3 pessoas. Ainda para fortalecer esse aspecto da divindade ou da Trindade, eu quero mostrar atributos que são comuns às 3 pessoas. Observa comigo alguns atributos, como por exemplo, eternidade. O que é eternidade, meus irmãos? Antes de a gente ver textos aí rapidamente que mostram que os 3... que são é eterno, o que é eternidade? Eu trago a definição de um interno do Instituto de Surdo-Mudo de Paris, quando foi perguntado qual que é a perspectiva ou a definição de eternidade da divindade, ele de alguma forma disse o seguinte, expressou o seguinte: é a duração sem princípio nem fim, existência sem limites ou dimensões, presente sem passado ou futuro, sua eternidade é juventude sem infância ou velhice, vida sem nascimento ou morte, é o hoje sem um ontem ou amanhã. Isso é eternidade. Somente Deus pode ser eterno. E as 3 pessoas da Trindade vão mostrar isso. Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não só o Pai é eterno, mas o Filho também.
Apocalipse 1:8, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero convidar você, ainda para falar sobre o Filho, a abrir comigo no Evangelho de João rapidinho. Evangelho de João, capítulo 1. Esse texto é clássico e vai mostrar, a gente vai voltar nele depois, mas ele vai mostrar a eternidade do Filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, acompanha comigo. No princípio era o verbo. Gente, o verbo aqui é Jesus, tá? Para facilitar aqui o nosso entendimento. No princípio era o verbo. E o verbo, isto é, Jesus, estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Qual que é a argumentação aqui? Que Jesus, o princípio aqui se refere à criação do mundo. No princípio, o verbo, Jesus, estava já com Deus, porque ele é Deus. Então isso mostra que para estar no princípio, coabitando com o Pai, ele deveria estar antes. Isso mostra não só a divindade de Jesus, mas a eternidade dele. Ele é eterno e continua vivo ainda hoje. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa crença. Agora, não só o Pai e o Filho é eterno, o Espírito Santo também é eterno. Hebreus vai dizer o seguinte, capítulo 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito mais do que apenas uma espécie de algo eterno, de um Espírito que não se conhece, a referência no texto é o Espírito Santo, que é eterno, que já estava com todo o aspecto do Pai e o Filho na criação, antes da criação. Então nós estamos entendendo que Deus, na sua dimensão trinitária, ele de fato é eterno. Isso mostra então o Deus ao qual nós servimos. Um Deus ao qual nós servimos. Agora ele não é só eterno, ele também é onipotente. Olha comigo, a onipotência, Gênesis 17:1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o que tem de texto mostrando essa verdade acerca, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é brincadeira. Eu não tenho condições de abordar os inúmeros textos de qualquer ponto que nós estamos abordando, mas se não um para você entender. O Pai, ele é onipotente, mas não só o Pai é onipotente, o Filho também. Perceba a parte final de Apocalipse 1:8, quando se refere ao Jesus como o Todo-Poderoso. Se a gente abre o Evangelho de João, Jesus faz inúmeros milagres. Nós fizemos a exposição do Evangelho de João e percebemos inúmeros milagres que o próprio Jesus fez, mostrando a sua divindade, a sua onipotência. E o Espírito Santo não é diferente. Ele autenticou a mensagem do Evangelho através do seu poder operando sinais. Romanos vai dizer no capítulo 15, 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. O que aconteceu? Autenticou a mensagem do Evangelho. Somente Deus pode fazer isso. E o Espírito Santo, como Deus, ele fez. As três pessoas da Trindade são onipotentes, mas não só isso, também são santos. A santidade é vista no Deus que nós professamos a fé nas três pessoas. Agora note o conceito de santidade voltado para Deus. É a perfeita liberdade de todo o mal. A santidade de Deus inclui também a sua perfeita conformidade com o seu caráter divino. Isso quer dizer que todos os seus pensamentos e ações são consistentes com o caráter de ser santo. Isso deve absolutamente constituir um grande conforto para mim e para você. Porque se Deus é santo, e Ele o é, então nós podemos estar certos de que suas ações para conosco revelam perfeição e justiça. Isso é porque Ele é santo. Quem é santo? As três pessoas, meus irmãos, rapidamente. Ali em 1 Pedro 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro vai escrever, seja santo como eu sou santo. Ele está pegando a informação de Levítico 20, versículos 7 e 8, quando ele mostra a santidade do próprio Pai. Jesus
quando ele foi assassinado sendo santo. E eu acho brilhante esse texto, porque na argumentação o autor diz assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Na argumentação, o autor deu um tapa de luva de pelica em quem estava ouvindo a argumentação, condenando aqueles que o condenaram, o próprio santo, o próprio justo, o Senhor Jesus. Mas aqui deixa claro que Jesus é santo. E de fato, não houve pecado. Hebreus vai falar sobre isso. Não se achou pecado nele, porque ele era santo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é santo. É quem ele é a terceira pessoa então da Trindade. Lucas 1,15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Meus irmãos, que Deus é esse? A grandeza desse Deus é maravilhoso de observar no texto sagrado. É brilhante conhecer mais e mais o Deus que professamos a fé. É brilhante perceber que Ele é um, mas subsiste em três pessoas e plenamente Deus as três pessoas. Não é meio Deus, Jesus é meio Deus, é 50%, não, isso é heresia. É 100% e perceber isso deve trazer consolo, conforto e esperança. Porque esse Deus é o meu Deus, é o teu Deus. E esse Deus está comigo, está com você. Então é maravilhoso perceber que eu tenho um Deus todo-poderoso. É maravilhoso perceber que eu tenho um Deus em comunhão, que interage entre si e faz tudo para a sua própria glória, que é eterno. E eu poderia avançar nos atributos de Deus, que tem pelo menos mais 10 pela frente, e nós não temos obviamente esse tempo, senão vai ficar muito maçante, uma vez que é uma exposição doutrinária. Mas deveria nos encorajar ao saber qual é o Deus que professamos a fé. Sabe, meus irmãos, por muitas vezes foi-se ensinado em alguma perspectiva de que nós vemos a igreja para que, então Deus, Ele de fato, Ele lide comigo, Ele de fato, Ele traz uma resposta para os meus problemas, e não há nenhum problema com isso, mas quando a gente pensa em cultuar a Deus, nós estamos sobretudo sentados aqui para conhecê-lo a fim de fazê-lo conhecido. Se eu não sei quem é meu Deus, como é que eu vou fazê-lo conhecido? Se alguém chega para mim e fala que não crê na Trindade, que a gente está errado, como é que a gente defende a nossa fé? Gente, esse é o nosso Deus. É o Deus revelado no texto sagrado. É um que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus todo-poderoso, eterno, onisciente, onipresente, une tudo, se você quiser pensar. Esse Deus santo, Ele em plena comunhão agiu de forma indivisível na história. Eu quero ver com os irmãos duas ações da Trindade em conjunto na história revelada no texto sagrado. A primeira tem a ver com a criação. A Trindade agiu na criação de todas as coisas. Olha a dimensão do nosso Deus. Eu preciso que vocês estejam comigo. Eu sei que nós estamos acostumados a olhar para o texto e muita aplicação aos nossos corações, é verdade. Mas hoje eu estou chamando você para contemplar esse Deus e sair daqui contemplando esse Deus todo-poderoso, esse Deus trino que nós cremos. Agiu na criação. Quando a gente abre o texto no Gênesis, você encontra lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1. Eu vou pular o 2 porque já que eu volto nele, tá? Aí chega o 3. E Deus disse: haja luz. Qual que foi a resposta? Houve luz. Obrigado aos universitários. Houve luz. Legal, é isso. Quem é que está falando? Na perspectiva teológica trinitária, é o Pai. Aí você pergunta, onde é que estava o Filho nesse processo? Porque se a gente for ler o Gênesis, o Filho não está lá. Como é que eu sei que o Filho estava junto com o Pai, criando as coisas, e que Ele é que sustenta as coisas? Quando eu abro, por exemplo, textos como João, e nós já lemos. O texto vai mostrar que quem é que estava com o Pai na criação desde o princípio? O Verbo. Quem é o Verbo no texto sagrado? Jesus. Então perceba a Trindade agindo e criando todas as coisas. Aí você pensa, mas e o Espírito? Onde ele estava? Bom, o Gênesis não responde.
Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer então que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Meus irmãos, alguns vão fazer objeção dizendo que aqui não é o Espírito Santo. Eles não têm argumentação plausível para afirmar isso. Nós temos tudo a nosso favor. O Espírito de Deus aqui é de fato o Espírito Santo. A ideia de se mover, a ideia de pairar é algo que somente Deus poderia fazer. E o Espírito de Deus estava fazendo isso, isto é, o Espírito Santo. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que na criação, a Trindade em comunhão estava criando todas as coisas. Mas essa não é a única ação que a Trindade faz em conjunto. Que o nosso Deus faz em conjunto, na salvação do homem também. E aqui é muito legal perceber que na salvação do homem nós temos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenda, o Pai é aquele que elegeu o pecador para a salvação. O texto é claro lá em 1 Pedro, nós já lemos, vou ler de novo a parte A. Eleito segundo a presciência de Deus. O que é presciência, esse negócio aí? É muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros, né? Previu o futuro, né? É muito mais que isso. É muito mais que isso. Inclui a soberania de Deus em determinar e colocar em prática a sua decisão de salvar o pecador. Então Pedro está deixando implícito aqui no texto que Deus Pai agiu de acordo com o seu plano e propósito soberano, ao quais de antemão já havia planejado. Então no tempo e espaço, aqueles que ele elegeu serão salvos. Em matéria de salvação, o Pai é aquele que escolhe. Quem mais fala isso, se não Pedro? Paulo. Efésios 1,4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, isto é, nos elegeu, nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então o Pai é aquele que escolhe. Em matéria de salvação é isso que ele faz, é isso que ele fez. E o Filho, meus irmãos, o que o Filho faz? Qual que é a ação do Filho? O Filho é o que sofre por nós. O Filho é o que veio, é o que encarnou, é o Deus encarnado, é o Verbo. Inclusive Jesus vai dizer assim lá em Marcos 8,3: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isaías 53, aquele capítulo maravilhoso do servo sofredor, o próprio Jesus, uma profecia acerca de Jesus, vai dizer que ele sofreu os nossos pecados, foi moído para que pudéssemos ser salvos. Jesus é o que vem sofrer, e na sua sofrência, ele, quando conclui a obra, ele faz a redenção, ele também veio redimir eu e você dos pecados, para que pudéssemos ser salvos. O Pai escolhe, o Filho vai. Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo, a remissão dos pecados. E ele veio sofrer, morreu na cruz para nos dar a salvação. Vida eterna com Deus, Trino Todo-Poderoso. E talvez eu poderia estender a obra de Cristo e dar outros termos para você do que Cristo fez. Mas basta essa informação. E o Espírito Santo, irmãos? O que o Espírito Santo faz nesse processo? Tito vai dizer para nós, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, qual que é a ideia do regenerador? O Espírito é o que regenera o pecador. Eu já vou mostrar para você como é que seria esses passos aqui, mas no fim das contas, o que você precisa saber é que Deus agiu de forma soberana e age de forma soberana na salvação do pecador. O Pai elege, fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e regenerados pelo Espírito Santo. Reflita no seguinte: está na eternidade, o Pai perfeitamente escolheu como lhe apraz, segundo a sua vontade, aqueles que iriam ser salvos. Ok. O Filho vem, morre, nele a salvação, precisa crer nele, ter fé em Jesus, toda aquela conversa que nós já sabemos e que nós pregamos muito bem. Quando alguém prega a palavra de Deus, para quem está ouvindo, quando prega o Evangelho,
O Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai, em comunhão com o Pai, quando chegou o tempo pleno daquela pessoa ser salva, o Espírito Santo então convence ela a partir da palavra do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um processo em que ocorre a regeneração. Lembra, quem não tem Cristo está morto. Está morto. Nesse processo de pregar o Evangelho e a ação do Espírito Santo de regenerar, ele traz aquele que está morto à vida. E quando ele torna um ser vivo, então, o que o crente, o que a pessoa faz? Ela entrega a vida ao Senhor, ela deposita fé e ela se arrepende dos seus pecados. A Trindade agindo na salvação. Você foi salvo pelo Deus Trino, eu fui salvo pelo Deus Trino. O Deus Trino, meus irmãos, agiu milagrosamente nos salvando, nos libertando de uma eternidade longe dele. Eu acredito, querido irmão, que até aqui, nessa exposição doutrinária, já deu para perceber o porquê cremos na Trindade, não é verdade? Já deu para entender, a partir da palavra de Deus, a razão pela qual nós, como igreja, cremos na Trindade. Nosso Deus, ele é triuno. Isto é, um Deus que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E observamos essa verdade doutrinária a partir da palavra dele, a partir dos seus atributos e a partir das suas obras. Eu pontuei 2, mas existem muitas outras. A partir de tudo isso, nós podemos firmar nossa fé em quem Deus é e não cair mais na lábia daquele que nega a Trindade. Quando o cidadão bater lá na sua porta, e você provavelmente sabe de quem eu estou me referindo, chame ele para um bate-papo teológico, bíblico. Então eu vou pregar o Evangelho para você. Você não sabe o que é o Evangelho, não. Você não sabe, não. Então senta aqui que nós vamos conversar. Porque essa é a ideia dessa série. Sabe, meus irmãos, tudo que eu mostrei nessa noite não foi a título de curiosidade, mas é para fortalecer mais e mais a fé dos amados irmãos e dar a razão para vocês do porquê cremos na Trindade. É porque, no fim dos contos, essa doutrina é bíblica. Agora, a partir disso, o que nós podemos refletir? O que nós podemos pensar e refletir e praticar ao longo da semana? Eu quero pensar algumas coisas com você. A primeira, que crer na Trindade nos traz consolo e muito encorajamento no dia a dia. Crer nesse Deus que eu apresentei para você nessa noite, traz consolo, traz encorajamento, eu poderia colocar esperança. Cremos em um Deus majestoso, grandioso, que nos salvou, que criou todas as coisas e está comigo e com você nos tempos difíceis da vida. Não é um Deus pequeno, não é um Deus criado pela mente humana, como alguns afirmam. É poderoso, é eterno, é santo. E esse Deus ao qual eu apresentei para você, sabe o que é melhor para a sua vida. Por isso, descanse nele. Descanse nele. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas eu conheço o Deus que nós estamos professando a fé. E eu estou ensinando para você que esse Deus se importa com você. Ele quer que você o glorifique. Portanto, conheça mais e mais ele e descanse nele. Às vezes a gente fica desesperado, sabe por quê? Porque as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Às vezes nós estamos desesperados porque o conceito que eu tenho de Deus é muito pequeno. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus é grande demais para caber no nosso pensamento. Ele transcende o nosso conceito de Deus. Então, confia nesse Deus que é triuno e viva a sua vida para a glória dele, desejoso de o glorificar. Crer nesse Deus deve nos consolar diante das lutas e nos encorajar diante dos desafios. Creia na Trindade, meus irmãos, creia neste Deus. Segundo, crer na Trindade nos lembra sobre a importância de viver em comunhão. Isso aqui é brilhante. Porque, meus irmãos, ao longo da exposição doutrinária breve que eu fiz essa noite, você deve concordar comigo que o nosso Deus, ele está em plena e perfeita comunhão entre as pessoas da Trindade, sim ou não? Eu não vi uma briga entre eles na criação, eu não vi uma briga entre eles na criação do mundo, na criação do homem, ao enviar o Filho, eu não vi.
brigando na salvação. Não, mas tu elegeu errado. Não, eu não vi, não tem isso no texto, não tem erro, tem uma plena e perfeita comunhão. Não há discussão, não há falta de amor, não há desavença entre as pessoas da Trindade. E deixa eu dizer uma coisa, como igreja, nós somos chamados sim para refletir a glória desse Deus Trino. E nós fazemos isso quando nós vivemos em comunhão uns com os outros. Como é que nós podemos viver em comunhão uns com os outros? Lembrando que cada cristão é importante na igreja. Procurando cultivar amizades mais profundas. E nós temos uma estratégia que é participar das programações da igreja. Participar dos pequenos grupos, vir ao culto, vir ao ágape, vir aos jovens, trazer os filhos no clube bíblico, tem a IBF essa semana, vir nos chás da mulherada, que é bênção, não é? Eu vi a foto que tinha coisa para comer, não era brincadeira. Né? Vi no costelão 12 horas. Eu até hoje não consegui ver, porque normalmente bate com alguma programação lá na PV, que eu estou de plantão. Infelizmente, mas esse ano vai acontecer. Eu espero que vai acontecer. E eu tenho uma incógnita aqui, porque 12 horas eu não consigo entender. 12 horas, mas às vezes fica 5, 6. Que coisa estranha, né? Mas no fim das contas, o mais importante é o produto final. Né? Se ele está maravilhoso e está bom, a gente vai comer um bom costelão, e nós somos bons em fazer, né? Nós, quer dizer, os gaúchos, né? Que eu considero um pouco gaúcho eu. Não, estou brincando, gente. Não. Mas, 12 horas. Nós vamos sentar só para comer? Claro que não, nós vamos ter comunhão. Porque essa comunhão enquanto igreja glorifica o Deus que nós acabamos de estudar. Que nós acabamos de entender e conhecer um pouco mais. A pergunta para você, será que enquanto igreja, será que nós estamos vivendo em comunhão? Essa é a pergunta. Estamos aprofundando nos relacionamentos aqui entre a igreja, entre nós? Ou será que nós estamos pelo menos preocupados com isso? Essa é uma pergunta que só você pode responder no seu próprio coração. E enquanto você pensa um pouco sobre isso, eu quero estender a argumentação e dizer que além de existir a comunhão na igreja, deve existir, sobretudo, a comunhão dentro dos nossos lares. Meus irmãos, nós somos chamados para viver em comunhão dentro de casa. Comunhão com a esposa, comunhão com o marido, em unidade. Somos chamados a isso, a viver em unidade com os nossos filhos, com os nossos pais. Isso é a pregação de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, meus irmãos. Essa é a pregação de Paulo em Efésios, meus irmãos. Antes de pensar na igreja, na grande família, os núcleos menores. Será que nós estamos vivendo em comunhão enquanto família, enquanto lar, enquanto casa? Sabe, nós vivemos dentro de um mundo sectarista e individualista. Um mundo que prega que ado a ado, cada um no seu quadrado. E isso está entrando dentro das casas. As pessoas estão dentro dos lares, mexendo no seu celular, não tem comunicação, não tem unidade, marido e mulher mais, gente. Aí depois não sabe por que termina o casamento. Não tem comunhão. Aí também não sabe por que o filho está todo desreguelado para lá e para cá. Por que não tem? Porque não teve investimento, não tem comunhão, não tem unidade. Filho, como é que está? Como é que foi a escola? Não tem, não existe. Está difícil, está cada vez mais raro. Não estou dizendo que vocês não fazem, não é isso. Olhando para fora e a perspectiva global, é o que tem acontecido. O individualismo tem imperado dentro dos lares. Aquela cena que eventualmente nós assistimos na internet, de que você tem família e os 4 da família estão mexendo no celular. Até o pequenininho lá que não tem nem 6 meses. Cada um no seu mundo, gente. Está errado. Está errado. Será que a comunhão dentro da nossa casa tem sido uma prioridade? Nós fazemos pelo menos uma refeição junto, queridos irmãos. Fazemos programações em família. São perguntas que podem me ajudar e te ajudar a pensar se nós estamos levando a sério o viver em comunhão, o viver em unidade para a família, porque de fato isso glorifica o Deus Trino. A perspectiva de Paulo em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus, entra justamente aqui. A perspectiva da comunhão é viver para a glória de Deus.
Qual Deus? O Deus Trino. O Deus que nós relembramos nessa noite. Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus relacionamentos? Existe unidade? Existe comunhão? Amém. Continue. Continue. Porque quando alguém pisar na sua casa, eu não tenho dúvida de que eles serão impactados. Mas se não está sendo, reveja, repense e tome outras decisões. Porque individualismo e sectarismo não glorificam o Deus Trino. Mas a comunhão, a unidade no lar, sim. Queridos irmãos, cremos na Trindade, porque é bíblico e é a base da nossa fé. E porque cremos na Trindade, você tem consolo, encorajamento e esperança e pode viver em comunhão na sua casa e na sua igreja. Amém? Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Senhor, nós hoje refletimos um pouco mais sobre a sua pessoa, entendendo que é por vezes complexo para nossa mente, mas também reconhecendo que apesar da nossa falha, da nossa falta de compreensão, o Senhor era o que é e nós o louvamos por isso. Eu peço ao Senhor que no decorrer dessa semana, cada irmão querido aqui possa voltar a estudar o que estudamos nessa noite, mas sobretudo que eles possam sair daqui encorajados, possam sair daqui consolados, cheios de esperança, porque o Senhor está com cada um deles. Que eles possam sair daqui entendendo a importância de viver em comunhão. E, sobretudo, sair daqui fortalecido nessa doutrina que nós cremos, que é acerca de quem o Senhor é. Ajude-nos a vivermos para a Tua glória. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no decorrer dessa semana, o meu conselho é, se você puder, assista essa pregação de novo, parando, analisando os textos. Se tiver alguma dúvida sobre essa doutrina, entre em contato comigo, pastor Tiago, pastor Gilberto. Nós estamos à disposição para explicar um pouco mais ela e que Deus muito te abençoe.